Muito bom dia, minha gente. Aproveitando aqui esse friozinho, esse tempinho gostoso para deixar uma mensagem de Deus para vocês refletirem e alguns pontos importantes que eu achei dessa palavra. Ela está lá em Mateus 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tirom e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse. Então Jesus disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Que palavra poderosa. Muitas vezes a gente, se não estivermos... Então anotei aqui 4 pontos que eu achei importantes nessa história e que serve para que a gente possa refletir como essa história aconteceu, como esse percurso caminhou até que essa mulher recebesse o milagre que ela estava clamando, buscando, né, indo atrás. Essa mulher, ela era tida, né, ela era de um povo tido como inimigos de Deus. Por quê? Porque a cultura dela era uma cultura pagã, era uma cultura totalmente contra os princípios de Deus, contra as leis de Deus. Então, nós sabemos que o povo judeu foi um povo escolhido, é um povo escolhido por Deus e separado para receber, né, a lei e os princípios que Deus deixou, né? Então, esse povo era um povo inimigo. Então, o primeiro ponto dessa história é o ambiente. O ambiente que Jesus estava não era o ambiente de cumprimento do propósito dele. Primeiro, Jesus veio alcançar os judeus, né? A cidade, a terra prometida. Ele veio para esse povo de início, né? Então, ela ainda estava fora do propósito. Mas, mesmo assim, naquele ambiente, ela insistiu, persistiu, né? Através do clamor inicialmente, e aí deu sequência à adoração. Então, assim, você pode estar num ambiente hoje que não é o ambiente do seu propósito, mas isso não significa dizer que Deus não vai te ouvir, né? Que Jesus não vai alcançar aquele socorro, né? Não vai te ouvir. Ele está te ouvindo e está pronto para fazer, para cumprir aquilo que você deseja. Segundo ponto, essa mulher provavelmente não tinha marido, era uma mulher desprezada, porque naquela época as mulheres não tinham, né, os direitos que foram conquistados hoje. Elas eram muito banidas da sociedade. E se ela não tivesse marido, era muito mais difícil, muito mais barreiras elas teriam que enfrentar. Então, se aquela mulher estava atrás de resolver um problema, né, atrás de uma solução, provavelmente ela não tinha marido, porque quem fazia isso na época eram os maridos, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós temos autoridades de acordo com aquilo que nos é oferecido, mas hoje as mulheres elas têm muito mais direitos, né, do que antigamente. Então, aquela mulher tentou esquecer o problema e procurar uma solução. Terceiro ponto. Primeiro, ela clamou, gritou, chamou a atenção. De alguma forma, aquela mulher despertou
tanto nos discípulos que queriam que ela se afastasse, porque ela estava incomodando de alguma forma. Ela estava incomodando e tirando os discípulos da zona de conforto deles, porque eles estavam acostumados com a cultura, né, deles, né, a forma deles adorarem. E aquela mulher, ela era completamente oposta, né, ao que eles queriam que fosse, a que eles queriam como ela se comportasse. Ela não era o que eles esperavam. Então aquela mulher tirou aqueles homens da zona de conforto e trouxe eles para a realidade dela, né? E aquilo mexeu com Jesus e ele prestou atenção até que ele respondeu. E o quarto ponto foi exatamente a resposta de Jesus. Que resposta? Essa mulher enfrentou tremendas barreiras para ela alcançar o milagre dela, para ela alcançar o objetivo dela naquele lugar e realizando aquele movimento, né, que ela se propôs a fazer para solucionar o problema dela. Então a resposta de Jesus foi assim, sabe? Não, desisto. Para mim não tem condições. Sabe? Mas em nenhum momento ela pensou nisso. Em nenhum momento ela agiu dessa forma. Ela recebeu a resposta negativa do Senhor e ela deu um checkmate. Ela fechou com chave de ouro. Se você for analisar, em nenhum local da Bíblia, sabe, trata dessa maneira. Então, minha gente, para finalizar essa reflexão, porque eu já estou no meu tempo aqui, ela foi humilde. Ela foi humilde de entender que ela estava fora do propósito, que ela não estava dentro dos princípios que Deus esperava, que ela estava completamente fora do curso, né? Mas mesmo assim, pela fé, ela creu. Pela fé, ela aceitou, ainda que fosse as migalhas que Jesus tinha naquele momento para dar. Mas ela aceitou com humildade, sabe? Ela se humilhou àquele que era digno. Então, que hoje você possa se humilhar, que realmente é digno. E que Jesus atenda ao seu socorro e realize o seu milagre. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo para vocês. Um ótimo dia, que você tenha sido abençoado por essa palavra.